Shalom a todos vocês aqui do canal Vagão Soso. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Para mim agora, bom dia. Para vocês pode ser boa tarde, boa noite. Não importa, o importante é que você está aqui vendo e ouvindo a palavra que Deus preparou para você nesse dia chamado hoje. Hoje, 3/5, né, de 2026, para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Atos 13, né? Nós estamos vindo de uma maratona de Atos, o Senhor tem despertado isso, e como eu disse para vocês, eu sou obediente, né? Ontem eu não estive aqui, mas hoje, com a permissão do Senhor, Ele me permitiu estar aqui liberando, e nós estamos vindo, né? Atos. O vídeo passado foi de Atos 12, foi incrível, e a gente vai dar continuidade, Atos 13. Então, sem mais demora, eu queria começar do jeito que eu amo. A primeira coisa que a gente deve fazer é orar ao Senhor. Então, onde quer que você esteja agora, seja na sua casa, seja no seu carro, se você está no carro, só ouça, deixe com que a palavra entre no seu coração. Se você está na sua casa, dona de casa, você Senhor do lar, que você feche seus olhos, se possível, né, até ajoelhe aí no seu lugar de oração, e que essa oração, que essa palavra vai de encontro ao seu coração hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Meu Pai eterno, meu Paizinho querido, ô soberano Deus, a primeira coisa que eu quero, na verdade, antes de te pedir, é te agradecer. Eu agradeço ao Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de contemplarmos o Senhor onde quer que nós vamos. Obrigado por confiar em nós, algo que somente o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Eu peço ao Senhor que através dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ministre ao coração de cada homem, mulher, adolescente, criança que vai ouvir essa palavra. Estamos aqui, Deus, no canal Soso. Soso é a plenitude do Senhor. Nós queremos alcançar a plenitude do Senhor, a salvação completa, tudo que há de mais precioso nós queremos encontrar no Senhor, e sabemos que só no Senhor encontraremos. Sozinhos não conseguimos, sem o Senhor nós não somos nada. Eu quero orar agora, Pai, a oração no qual o Senhor nos ensinou, a oração no qual o Senhor ensinou os discípulos, e essa oração seja uma verdade na minha vida e na vida daqueles que estão vendo e ouvindo essa palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu doce nome, que venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade, de igual modo que o Senhor faz aí nos céus, o Senhor faça aqui na terra. Que o pão, Deus, nosso de cada dia o Senhor nos dai hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho a capacidade de perdoar todos aqueles que me ofendem e me ofenderam. Não me deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque somente teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Vamos lá então, vamos startar nossa palavra. Vou fazer como eu sempre tenho feito, eu vou ler um resumo do que está acontecendo em Atos 13, e depois eu trago a revelação, tá bom? Para você. Espero que essa palavra penetre ao seu coração e vai de encontro ao seu coração. Atos 13 marca um grande avanço na expansão do Evangelho e o início das viagens missionárias. Isso é o que está acontecendo em Atos 13. Na igreja de Antioquia da Síria, enquanto os líderes jejuavam e buscavam a Deus, o Espírito Santo separava Barnabé e Paulo de Tarso para uma obra específica: levar a mensagem além dos judeus. Era uma expansão da mensagem de Deus, a mensagem se tornando global, sair da região deles, agora a mensagem sendo espalhada, e Deus separou esses dois homens para isso. Eles começam a viagem e passam por lugares como Chipre,
onde enfrentam oposição de um mágico chamado Elimas. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende ele e o homem fica cego, mostrando o poder de Deus. Depois, em Antioquia da Pisídia, Paulo prega uma mensagem forte contando a história de Israel e apresentando Jesus como o Salvador prometido. Muitos gentios creem, mas alguns judeus rejeitam e se opõem. Então vem uma virada importante. Paulo declara que já que muitos judeus rejeitaram a mensagem, eles agora se voltariam aos gentios. Atos 13 mostra que o evangelho não é limitado. Ele rompe barreiras, enfrenta oposições, mas alcança todos que estão dispostos a crer. Esse é o resumo do que está acontecendo em Atos 13. O evangelho, ele não é limitado, ele rompe barreiras, enfrenta oposições, mas alcança todos que estão dispostos a crer. Se você está disposto a crer no evangelho, no poder de Deus, não importa o que vai se enfrentar, você receberá esse poder. Amém? Agora vem a palavra, a revelação que o Senhor trouxe para mim, nesse livro poderoso de Atos. E o tema da nossa mensagem é o poder do Evangelho. Anota aí, o poder do Evangelho. E está baseado todo em Atos 13. E vamos lá, vamos ser 3 pontos, tá? Então eu quero já liberar o primeiro. Se você anota, já pega aí caneta, papel e vai anotando, ó. O evangelho começa na direção do Espírito Santo. O evangelho começa na direção do Espírito. Coloquei Espírito aqui, não coloquei Espírito Santo. O evangelho começa na direção do Espírito. Ó, em Atos 13, 2 e 3, olha o que acontece. Na igreja de Antioquia da Síria, enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo de Tarso. Enquanto eles estão orando e jejuando, o Espírito Santo se move. Então o evangelho, ele começa na direção do Espírito. Tudo que tem a direção do Espírito Santo é direcionado ao evangelho. O evangelho não começa pelo vagão, o evangelho não começa por A, o evangelho não começa por B, o evangelho começa na direção do Espírito Santo. Antes de viver o poder, você precisa ouvir a direção. O evangelho não nasce da vontade humana, mas da voz de Deus. Entende isso? O evangelho não nasce da vontade humana, não é... imagina nessa situação que Paulo e Barnabé sendo ameaçados, recebendo rejeição onde ia. Não era daqui, do lado humano deles, mas da voz de Deus. E esses homens eram corajosos e disponíveis em dizer sim para essa voz. Então o evangelho começa na vontade, ele nasce na vontade de Deus, da voz de Deus. Quem ouve o Espírito vive o sobrenatural. Isso aqui é uma chave poderosa para sua vida. Se você parar de ouvir pessoas, se você parar de abrir os seus ouvidos para aquilo que não edifica e abrir os seus ouvidos para o Espírito Santo, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu estou vivendo isso na íntegra. Eu estou vivendo isso na prática. Eu fechei os meus ouvidos para muitas coisas humanas e eu falo todos os dias quando eu acordo, 4 horas da manhã, a minha primeira coisa que eu falo para o Senhor é: Espírito Santo, fala comigo. Fala o meu coração, deixa eu ouvir a sua doce voz. Por quê? Porque eu quero viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Então esse é o ponto 1. Vamos para o ponto 2. O evangelho enfrenta oposição, mas libera autoridade. Se você
ouviu a voz do Espírito Santo. E se você vive o Evangelho, você não está isento de oposição, você não está isento de lutas, você não está isento de enfrentar batalhas, mas você recebe a autoridade da parte de Deus. Ele libera a autoridade. Quando você abrir a boca, todos vão ter que parar para te ouvir. Olha para você ver. O mágico, em Atos 13, do 6 ao 12, o mágico Elimas tenta impedir a obra. Tinha um mágico lá, um feiticeiro, e ele tenta impedir a obra, mas Paulo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, o confronta. Ele olha nos olhos daquele mago e o confronta. E confrontando a oposição, Deus dá autoridade para Paulo, e ali o Evangelho é manifestado. Olha para você ver, toda oposição é uma oportunidade para Deus revelar o seu poder. Você está enfrentando oposições, você está enfrentando pessoas levantando contra você. Começa a glorificar o Senhor, porque toda oposição é uma oportunidade para Deus revelar o seu poder. Deixa eu te falar, todo o Atos que a gente vai ler, em todo o livro de Atos, você vai ver Deus dando direções e caminhos, mas você não vai ver Deus falando o que eles enfrentariam. Por quê? Porque o que eles enfrentariam era para manifestação do poder de Deus. Talvez as lutas que você está enfrentando, as guerras que você está enfrentando, tudo, as oposições que você está enfrentando, não é para te deixar para baixo, não é para te humilhar, não é para te colocar para baixo da mesa, é para ser manifesto o poder de Deus em sua vida. Aleluia! Onde há resistência, Deus levanta autoridade. Se está resistindo, se está chocando, é porque Deus quer mostrar a autoridade que Ele depositou no seu coração. O Evangelho não recua, ele confronta e transforma. Em toda a Bíblia, principalmente no primeiro pacto, no Antigo Testamento, você não vai ver nenhum exército do Senhor, nenhum exército do povo de Deus recuando. Nenhum. O Evangelho, o poder de Deus, ele confronta e ele transforma. Se está no Senhor, se está embasado na palavra de Deus, vai para cima. Não tenha medo, vai para cima, confronte e transforme. Eu nunca li, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque eu estou em aprendizagem, eu não sei tudo. Mas eu nunca li na Bíblia um exército que recuou. Eles até morreram, mas eles foram para cima. Eles falaram, é o poder de Deus, eu vou, porque o Evangelho não recua, ele confronta e transforma. E agora 3, vamos pro 3, aleluia. O Evangelho alcança quem está disponível. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, você está disponível? Você aí está me ouvindo? Você está disponível? Porque o Evangelho alcança quem está disponível. O Evangelho é para todos, sim, mas viver ele na íntegra é para quem está disponível. E você precisa estar disponível. Em Atos 13, do 44 a 48, em Antioquia da Psídia, muitos rejeitam, mas os gentios recebem com alegria. Deixa eu te falar, vai ter pessoas, infelizmente, dói, mas vão ter pessoas na sua volta, em sua volta, da sua casa, que vão rejeitar o que você tem, que vão rejeitar a palavra que Deus te deu, que vão rejeitar a unção que você carrega. Mas existe sempre pessoas separadas e esperando exatamente aquilo que você tem.
e vão aceitar, e vão reconhecer, e vão falar: de fato, verdadeiramente, esse homem, essa mulher vive o Evangelho de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Aleluia! Deus não para por causa da rejeição, Ele encontra os disponíveis. Deus não parou. Paulo e Barnabé não pararam. Rejeitou aqui. Não quis me ouvir ali. Não quis ouvir a minha música aqui. Eu não gosto de ouvir. Ei, não para. Não para, continua, insista, seja disponível e continue, porque existe algum lugar, existem pessoas específicas que estão precisando ouvir e ser cheias daquilo que você carrega. Hoje, estou aqui no meu canal Soso com 22 pessoas. Existem 22 pessoas aqui que estão dispostas a ouvirem e a verem o que Deus colocou sobre o meu coração, e eu estou aqui por essas pessoas, e a minha oração é que chegue a milhares de milhares de milhares. Tem muitos que me conhecem, tem muitos que sabem desse canal, tem muitos que eu mando, mas não estão aqui. Mas se eu parar por causa desses que não querem, se eu parar desses que não querem ouvir, que não querem receber, o Evangelho não é manifestado. Eu estou aqui por causa do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Eu não sei como que você fica quando ouve isso, mas eu fico transbordando da glória de Deus. O Evangelho é poder para todos que creem. Anota isso no seu coração, no seu papel, mas que fique cravado no seu coração. O Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Mas para quem? Para todos aqueles que nele creem. Eu não estou falando de crer hoje e amanhã não crer. Eu não estou falando de você hoje ter fé e amanhã você não ter. Eu não estou falando de que você só vai acreditar se tudo der certo. Não, eu estou falando de você acreditar até o fim. Até que nada mais importe. O que é mais importante na sua vida? Até que isso mais não importe, eu vou crer no poder de Deus, eu vou crer na voz que me falou, eu vou crer naquele que me direcionou, eu vou crer naquilo que ele me falou. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. O Evangelho, eu vou finalizar agora com essa frase. O Evangelho não é só uma mensagem, é o poder de Deus em ação. O Evangelho não é uma frase, é o poder de Deus em ação. Eu manifesto que sou evangélico quando o poder de Deus age em minha vida, em mim e através de mim. Porque o Evangelho não é uma frase de efeito. O Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. De Gênesis até Apocalipse, você vai ver o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia está repleta da manifestação do poder de Deus. E deixa eu te falar, eu creio. Se eu acredito que um homem foi engolido por uma baleia e ficou 3 dias dentro dessa baleia conversando com Deus, e essa baleia vomita ele no mesmo lugar onde ele estava fugindo. Ele estava fugindo desse lugar. A baleia leva ele até esse lugar e fala: é aí. Eu não sei qual que é a parte mais absurda de se acreditar. De ser engolido pela baleia, de ficar 3 dias dentro dela conversando com Deus, e da baleia ter um GPS de direcionar ele até aquele lugar que ele estava fugindo. São 3 coisas absurdas que a mente humana não consegue dimensionar e fala: isso é história. Mas o Evangelho
é o poder de Deus. E se eu consigo acreditar nisso, se eu consigo acreditar que um homem, um cajado, bateu o seu cajado no mar, o mar se abriu e todo o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas atravessaram em terra seca, parede de água de um lado, parede de água do outro, e eles passando no meio do Mar Vermelho. Se eu consigo acreditar que isso é o poder de Deus, então eu acredito no Evangelho. Então eu não duvido daquilo que Ele me falou, eu não duvido daquilo que Ele colocou no meu coração. Existem coisas no meu coração que quando eu olho para mim eu falo, meu Deus, é impossível para mim, mas é possível para o Senhor. Dói, tem dia que dói, tem dia que a gente tá, a nossa ansiedade, nosso coração acelera, a nossa vontade de desistir vem, mas eu coloquei no meu coração, a minha vontade de dar certo é muito maior que a minha vontade de desistir. A minha vontade, anota isso, a sua vontade de dar certo tem que ser muito maior que a sua vontade de desistir. Por quê? Eu dando certo, o nome do Senhor será glorificado, o Evangelho será expandido, e o Evangelho é o poder de Deus. As pessoas vão olhar para o vagão e não vão ver o vagão, vão ver o poder de Deus. É isso que eu quero. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esse domingo seja repleto do Evangelho, da manifestação do poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente, liberando a santa palavra de Deus. Seja cheio, meu irmão. Ouça essa palavra e coloque fervor no seu coração, e que ela vai de encontro ao seu coração. Que ela possa ruminar, não só hoje, mas durante todos os seus dias, no nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo, siga aqui, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você saiba, que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa ativação dessa fé, porque o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus é o Evangelho. Um forte abraço, um beijo e até amanhã, se Deus permitir.